6h43, de volta com o Manhã no Ar. E a gente vai voltar com uma boa notícia para você, porque hoje é o dia de liberdade de imposto. E para celebrar a data, muitos comércios vão vender seus produtos pelo preço real, ou seja, sem incluir os tributos, que fazem com que esses itens cheguem com o preço lá em cima para nós consumidores. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Juliana Silva, que vai trazer informações para a gente como conseguir economizar no dia de hoje na gasolina, né? Tem gasolina por volta de R$ 2, é isso mesmo, Ju? Muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia aos nossos telespectadores da TV Acrística, aqui do Manhã no Ar. Olha, é isso mesmo. Mas aqui nesse posto, a gasolina vai estar R$ 2,20. Nós estamos aqui na Rodrigo Otávio, no posto Equador, R$ 2,20 a gasolina e vai girar aí em torno desse valor, viu? E ó, só que para conseguir abastecer, as pessoas têm que pegar uma senha a partir das 10 horas da manhã e o abastecimento só vai acontecer a partir do meio-dia. E os postos também aqui na cidade que vão estar aderindo a esse dia aí, né, a essa data de hoje, eles também vão funcionar da mesma forma, viu? Eles estão todos sinalizados. As pessoas têm que chegar antecipadamente, como por exemplo aqui, vai ser distribuído a partir das 10 horas a senha. Vão ser apenas 70 senhas, inclusive. Então, se você quiser participar, tem que já ficar preparado para entrar numa fila, para então abastecer. Mas outros também municípios aqui do Amazonas vão estar participando, como por exemplo Parintins, lá no posto MCD, a gasolina vai estar a R$ 2,40. Em Itacoatiara vai estar a R$ 2,45. Em Manacapuru, a gasolina vai estar a R$ 2,30. Então tem aí, né, essa diferenciação de valores, mas é claro que continua baixíssimo aí para quem costuma comprar a gasolina, o litro, mais de R$ 4,00. Aqui, por exemplo, está R$ 4,09. Comprar gasolina por R$ 2,20 é bom demais, né? Lembrando que se você quiser ter a lista das empresas que vão estar fazendo também a adesão desse dia sem impostos, não são só os postos de gasolina, empresas do ramo de vestiário, alimentação, serviços de beleza, produtos, eletroeletrônicos, enfim. Você pode baixar um aplicativo chamado Portiwa. E aí você vai ter aí o acesso a uma lista de empresas, de serviços que vão estar aderindo esse dia sem impostos. Lembrando, né, que a população também deve estar conscientizada que esse dia é importante, porque na verdade é um protesto, tá bom, gente? Não é um saldão ou promoção. As empresas também é facultativo que elas entrem ou não. O lojista é que vai escolher se ele vai aderir ou não esse dia sem impostos, se ele vai ou não protestar. Então, assim, muitas pessoas aí, né, imaginam que toda a cidade vai estar e que as empresas são obrigadas a fornecer os produtos com um valor menor, enfim, mas não é muito bem por aí não. Esse é um protesto. As pessoas elas vão escolher se elas vão participar ou não aí desse dia que com certeza o consumidor pode aproveitar, mas é também uma data para se conscientizar de tantos tributos, né, desse valor exorbitante que muitas vezes a gente paga em cima de um serviço, em cima de um produto, viu, Adriane? Tá certo, Juliana, muito obrigada pela participação, tá? E, portanto, você pode verificar no aplicativo outros lugares onde vai ter essa redução no valor. A data de hoje, ela é simbólica porque marca, teoricamente, quanto tempo a gente já trabalhou única e exclusivamente para pagar impostos. Então, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 30 de maio, tudo que a gente ganhou é só para pagar imposto. E o restante agora que, teoricamente, a gente começa a trabalhar para a gente mesmo, porque a carga tributária no Brasil é muito grande. Hoje, além dos postos de combustíveis, algumas lojas vão estar com descontos, restaurantes, só para ter ideia, tem loja de perfumaria que vai vender perfume que o preço normal é de R$ 150 com a carga tributária. E ele vai ser vendido hoje a R$ 45, tirando esses tributos. Inclusive, os tributos de perfumaria e bebidas são os maiores aqui, né? São os maiores tributos cobrados dentro do Brasil. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes para vocês se orientar, onde pode, pelo menos hoje, ter um descontinho.
Porque agora a gente vai voltar a falar sobre a chacina que aconteceu nos presídios aqui da capital. O surgimento de uma nova facção criminosa teria motivado os 55 assassinatos registrados em 4 unidades prisionais do Amazonas. É o que aponta um relatório da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, a que o portal A Crítica teve acesso. O surgimento de uma nova facção criminosa do Amazonas. Essa foi a motivação dos 55 assassinatos ocorridos em 4 unidades do sistema prisional. É o que aponta o relatório da Secretaria de Administração Penitenciária, a que a reportagem do portal A Crítica teve acesso e que vamos detalhar agora. Assinado pelo Departamento de Inteligência Penitenciária, ligado à SEAP, o documento datado do dia 22 de maio, 3 dias antes da chacina, anunciava o clima de tensão instalado entre líderes da Família do Norte, a FDN. O movimento é similar à divergência que gerou 56 execuções em janeiro de 2017, no complexo penitenciário Anísio Jobim. Episódio que ficou conhecido como o Massacre do Compage. O relatório reforça que o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, voltou a ser o pivô de uma nova ruptura dentro da facção. Em 2017, João Branco desbancou do poder o então comparsa Gelson de Lima Carnaúba, vulgo Mano G. Agora, a disputa é com o José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa. O documento detalha que João Branco estaria insatisfeito com os caminhos que a FDN vinha tomando sob o comando de Zé Roberto, do que tange principalmente a venda de drogas, perda do poder da facção no sistema prisional amazonense e a guerra entre facções do Estado. Ainda de acordo com o relatório, João Branco vinha trabalhando na criação de uma nova facção, a FDN Pura, ou Potência Máxima, apelido pelo qual ele era conhecido no mundo do crime antes de ser preso. A inteligência penitenciária do Estado chegou a prever, inclusive, que pelo menos 15 detentos estavam marcados para morrer. No entanto, destacou no documento que, apesar de haver ameaça de confronto, acontecimentos como este são de difícil controle por parte do Estado, pois a motivação única é a eliminação de rivais. Conforme o relatório, em 2017 as informações sobre possíveis mortes ocorridas no sistema também foram antecipadas pelo departamento. Entretanto, isso não impediu que as mortes ocorressem. 9 dos apontados como os responsáveis pelas mortes ocorridas nesta semana foram transferidos para presídios federais. O governo do Amazonas montou um gabinete de crise envolvendo órgãos do sistema de segurança, poder judiciário e representantes do legislativo. A ideia é estabelecer a adoção de medidas imediatas para solucionar os problemas registrados nos presídios da capital. Em nota, a SEAP afirmou desconhecer a origem do documento e que, por isso, não vai se manifestar. A secretaria destacou ainda que todos os envolvidos nos homicídios foram identificados e responderão ao inquérito instaurado pela Polícia Civil do Amazonas. E os agentes da Força Nacional já estão nas unidades prisionais de Manaus para tentar evitar mais mortes. Durante todo o dia, a movimentação de familiares e carros funerários foi grande em frente ao IML à espera da liberação dos corpos. Enquanto alguns conseguiam fazer a identificação dos parentes mortos durante os massacres, outros ainda aguardavam pela confirmação. Alcimara veio de Boa Vista. O filho dela estava na lista dos mortos. Ele cumpria pena no Compage. Foi informada que deveria ir até o complexo de presídios na BR-174. É muito difícil, é doloroso, né? É desesperador. Uma mãe. A todo momento, funcionários do IML liam a lista com o nome dos mortos. Francisco de Assis Marcelo da Silva. E é o Lucas Miranda Silva. O seu Carlos é pai de um detento do Compage. Veio em busca de notícias do filho. Fiquei desesperado, eu corri atrás, até agora sem resposta. Como ele falou, né? Daqui a 30 dias, para mim saber se está vivo ou não. Por causa da capacidade do IML, que é de apenas 20 gavetas, um caminhão frigorífico está auxiliando na conservação dos corpos. Dos 35 corpos do massacre de segunda-feira que já foram identificados, 13 foram liberados na tarde desta quarta-feira. Os peritos do IML trabalham em regime de força-tarefa desde a madrugada de terça-feira para entregar esses corpos às famílias. Mas os laudos necroscópicos só devem ficar prontos em até 30 dias.
Segundo o Departamento de Inteligência Penitenciária, a morte dos 55 detentos de 4 presídios do Amazonas durante o domingo e segunda-feira teria sido motivada por um conflito entre os traficantes Zé Roberto da Compensa e João Pinto Carioca, o João Branco, ambos da facção criminosa conhecida como Família do Norte. O racha dentro da organização teria sido identificado em um relatório da inteligência, mas a Secretaria de Administração Penitenciária diz que oficialmente o Estado não reconhece as facções. O governo do Estado não reconhece facção, porém nós somos responsáveis pelas vidas. Então você tem metodologias, tá? Nós temos métodos que aqui eu não posso divulgar por questão de segurança, para selecioná-los de modo que eles não se matem lá dentro, ou pelo menos não busquem isso. A má gestão dos presídios, que atualmente é feita pela empresa Humanizare, também foi apontada como uma das causas para o massacre. No sábado, o contrato com a empresa termina e o governo já informou que não vai haver renovação e que uma licitação vai ser aberta. Segundo o secretário, a Humanizare deve continuar gerindo as unidades até que a licitação seja concluída. O contrato com esta empresa termina no sábado, a determinação do governador é não renovar o contrato. Nós estamos terminando de formatar um novo modelo de projeto básico. Iremos startar, no máximo na segunda-feira, a solicitação de orçamento para várias empresas e, no menor tempo possível, contratar uma nova empresa. Hoje, a Defensoria Pública do Estado disse que vai à Justiça obrigar o governo do Amazonas a indenizar as famílias dos presos. Obviamente que essa indenização ela vai para os familiares das pessoas que morreram e não para aqueles que morreram. Então, é um direito deles. Na nossa visão, o Estado ele tem a custódia desses presos, então o mínimo que se pode ter é a responsabilização em casos como esse. Por causa da crise no sistema penitenciário, o governo pediu ajuda federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio de 100 agentes da Força Nacional. 10 já estão na capital e mais 73 devem desembarcar na cidade até o fim desta quarta-feira. Segundo o secretário da SEAP, os agentes devem atuar nas unidades durante 90 dias. Eles vão trabalhar dentro da unidade prisional, eles têm um procedimento específico e nós iremos aí aprender juntos e melhorar, ainda mais o nosso sistema. E sobre a informação do governo do Amazonas de não renovar o contrato de cogestão do Compad com a Humanizare, a empresa informou em nota que vai cumprir o cronograma de transição assim que for comunicada oficialmente. E ainda disse que deve participar do novo processo licitatório. E ontem, em entrevista exclusiva ao Cidade Alerta Amazonas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que o governo brasileiro deve intensificar o trabalho com países vizinhos para impedir o avanço do narcotráfico, já que a briga pelo domínio é um dos principais motivos pela rixa que ainda hoje deve... E entre as facções, ainda hoje ele deve reunir como integrantes do Mercosul para novos acordos. Nós conversaremos agora ao vivo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ele que já está com a gente conectado por meio de videoconferência. Qual é a leitura que o Ministério da Justiça faz do que ocorre aqui no estado do Amazonas? Qual é o diagnóstico feito e as ações que já estão sendo tomadas nesse sentido, ministro? Nós enviamos já, desde segunda-feira, enviar uma força de intervenção penitenciária. Esses agentes estão chegando no decorrer dessa semana em Manaus. Eles já estão assumindo aí a situação para dar um auxílio ao governo do estado de Amazonas para retomar o controle sobre essas prisões, para que esses fatos não ocorram. Essa força-tarefa está sendo formada não só por agentes penitenciários federais, mas por agentes penitenciários de outros estados. Nós temos também, já tínhamos aí, entretanto, fazendo a segurança externa dos presídios, agentes da Força Nacional, e também já comunicamos ao governador do estado de Amazonas que foi determinada a instauração pela Polícia Federal, de um inquérito para a apuração completa desses fatos.
Ministro, nos últimos anos nós temos acompanhado no Brasil o crescimento de organizações criminosas locais em vários estados do país, tendo como base a disputa pelo tráfico de drogas. É o que ocorre aqui no estado do Amazonas. Inclusive, estas mortes podem ser em decorrência da briga entre um destes grupos. Aqui no Amazonas nós temos ainda a fronteira por onde a droga entra, vindo da Colômbia, vindo do Peru principalmente. Isso que ocorre aqui no estado do Amazonas pode ser um sintoma para outros estados, para outros presídios? Existe alguma preocupação do Ministério nesse sentido? E em relação ao combate ao tráfico de drogas aqui do lado de fora dos presídios, existe também alguma ação nesse sentido, ministro? A minha avaliação é que o crime organizado ele tem ficado cada vez mais forte. Ele foi, de certa maneira, negligenciado, pelo menos no sentido de que o Brasil ainda não despertou para a necessidade de um combate intenso, observado, evidentemente, o devido processo dessas organizações criminosas. Nós temos que construir investigações e construir ações policiais que levem ao desmantelamento ou há um significativo enfraquecimento dessas organizações criminosas. O senhor imagina que essa investigação da Polícia Federal já possa trazer os dados que o Ministério precisa para iniciar esse combate efetivo ou enfraquecimento efetivo dessas organizações aqui no Amazonas? Vamos destacar, assim, que, não falando do Amazonas em particular, mas no país inteiro, as apreensões de drogas, especialmente cocaína, que é a droga principal comercializada por essas organizações, o combate a elas tem crescido durante esse ano pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Mas nós entendemos que, diante desse último fato, que é extremamente grave, determinar a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar a organização, já que ela não é uma organização unicamente local. Nós sabemos que ela tem ramificações em outros estados. Também é uma suspeita, uma possibilidade de que tenha havido ordens para a prática desses crimes provenientes de outros estados, de prisões de lideranças mantidas em prisões em outros estados, que dá esse fato um caráter interestadual. Por outro lado, existe também o reconhecimento de que essa organização serve do tráfico internacional de drogas. Queremos cooperar com o governo do estado e com as forças locais. Evidentemente, contamos também com a colaboração deles para a elucidação desses fatos. Mas, dada a gravidade e a dimensão desses fatos, nós entendemos a necessidade de uma atribuição direta da Polícia Federal para a apuração do ocorrido. Existe alguma ação para um trabalho coordenado com os países vizinhos por parte do governo brasileiro ou da sua pasta do Ministério da Justiça? Nós temos a pleno reconhecimento de cooperação jurídica internacional, seja policial, seja judiciária, é fundamental nessa área. Inclusive, a partir de amanhã estarei participando de uma reunião no âmbito do Mercosul entre os ministros da Justiça e os ministros da Segurança Pública. Nós temos também um projeto piloto de criação nas fronteiras brasileiras de centros integrados operacionais de inteligência dedicados especificamente a combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o contrabando. O Ministério tem alguma informação de movimentos como este que ocorreu aqui em Manaus, em outras capitais, em outras localidades do país? Informações dessa espécie são informações de inteligência, então normalmente nós não falamos sobre essas situações específicas. Mas, assim, o Estado está sempre pronto para intervir, o que o governo federal está fazendo, como ocorreu lá no Ceará, né? Houve uma crise de segurança. Nós ajudamos o governo do estado do Ceará, o governo do estado do Ceará tomou providências importantes, também o governo federal, e a crise foi debelada. É o mesmo que nós estaremos fazendo agora com o Amazonas. Nós estamos enviando todo o nosso apoio. Claro que não basta o governo federal, precisa também do governo estadual. Nós temos conversado com o governador e me parece que ele está também empenhado para solucionar essa crise de segurança. Existem algumas questões, e aqui nós temos que melhorar a estrutura, não só no Amazonas, nós temos que melhorar a estrutura penitenciária no Brasil inteiro. Isso envolve, muitas vezes, construção e reforma de novos presídios, mas, igualmente, nós temos recursos humanos
por exemplo, um número de agentes penitenciários suficientes para garantir a segurança desses estabelecimentos. Isso também é essencialmente importante para nós termos o controle das prisões. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre importante prestar esses esclarecimentos e buscar tranquilizar também a população. O governo federal está atento, nós mandamos uma força de intervenção penitenciária, que parece a providência imediata mais relevante, né, para ajudar o Estado do Amazonas a retomar o controle das prisões e, por outro lado, a instauração desse inquérito, né, para que os fatos sejam completamente apurados. Além disso, vamos também destacar o que nós estamos fazendo, não vamos falar aqui em números, mas nós vamos providenciar a transferência de lideranças criminosas desse Estado para presídios federais. E diga-se aí que nós mudamos também o sistema, o regime de visitas dos presídios federais para dificultar qualquer espécie de comunicação de ordens dessa espécie por parte de lideranças nos presídios federais para o mundo externo. E o porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros, fez uma declaração informando que o presidente Jair Bolsonaro está consternado com o massacre ocorrido nos presídios de Manaus no domingo e na segunda-feira. Ainda segundo o porta-voz, por enquanto não há indícios de que a violência registrada aqui se alastre. Obviamente, o presidente está consternado pelo processo escabroso que ocorreu naquele sistema penitenciário e já vem orientando o ministro Moro no sentido de colocar toda a sua força como ministro da Justiça e da Segurança Pública para apoiar aquele Estado e debelar o mais pronto possível quaisquer atividades que venham a colocar-se em contra a sociedade e, em especial, aqueles presos que ali se encontram dentro daquele complexo penitenciário. Não existem indicações nesse sentido de que esta crise possa extrapolar o âmbito do complexo penitenciário. Naturalmente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e os órgãos de inteligência, sejam do GSI, por meio da ABIN, sejam os órgãos de inteligência das forças de segurança locais, estão a acompanhar e a definir procedimentos diante das análises que venham a chegar e que sejam, após essa análise, indicadoras de novos posicionamentos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também se pronunciou sobre os massacres. Ele chamou de carnificina a morte de 55 detentos em presídios de Manaus. Ainda segundo Rodrigo Maia, a sociedade não pode mais admitir o que ele chamou de espetáculos grotescos e desumanos e criticou o sistema penitenciário brasileiro. E parte dos agentes da Força Tática de Intervenção Penitenciária já está aqui na capital para atuar nos presídios do estado. A estimativa é que até amanhã 100 homens cheguem a Manaus. 10 homens da Força Nacional já estão em Manaus e até sexta-feira esse número chega a 100. Eles vão atuar nos presídios da capital durante 90 dias com procedimentos específicos. O trabalho em equipe começa na próxima quinta-feira. Eles irão trabalhar internamente na unidade prisional, vai ser uma grande troca de experiências, uma grande parceria, uma troca de conhecimento e até capacitação. Então, eles vão trabalhar dentro da unidade prisional, eles têm um procedimento específico e nós iremos aí aprender juntos e melhorar, né, ainda mais o nosso sistema. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado desconhece facções criminosas, mas afirma que trabalha com métodos que não podem ser divulgados para identificar criminosos que colocam a vida dos outros em risco. E é justamente por isso que nesta quinta-feira outros 17 detentos serão transferidos para presídios federais. E estamos na expectativa de amanhã, no máximo depois de amanhã, existem questões logísticas e jurídicas nesse processo, tá? E, no máximo, amanhã ou depois de amanhã já tem mais uma boa quantidade sendo transferida. O número que eu tenho até agora é em torno de 17, mas isso para a data de amanhã ou depois de amanhã. Mas esse número pode ampliar. Apesar das 55 mortes que foram registradas no domingo e na segunda-feira nos 4 presídios da capital, a SEAP afirma que outros 225 assassinatos foram evitados por conta da ação rápida da cúpula da segurança pública, já que muitos detentos foram assassinados através de estocadas de escovas de dentes e também mata-leão. O monitoramento de inteligência
gigante nosso, nós temos uma equipe que faz um trabalho muito bom. Eu vou lhe dar um dado relevante que eu acho que é importante destacar para a sociedade. Na segunda-feira foi aventada a possibilidade dessas mortes continuarem por asfixia. Imediatamente o Estado se deslocou para as unidades prisionais e, ao adentrar na unidade prisional, eles startaram um processo que seria de madrugada. E volto a dizer, nós salvamos 225 vidas. É importante dizer isso para a sociedade. O Estado se anteve a situação. E até o início da noite de ontem, o Instituto Médico Legal já havia liberado os corpos de 22 detentos mortos na última segunda-feira nos presídios estaduais. Segundo a diretora do IML, as famílias estão sendo informadas sobre a liberação à medida que os procedimentos de identificação vão sendo concluídos. Dos 55 mortos entre domingo e segunda-feira, 38 já tiveram os corpos liberados. E a partir das 8 horas da manhã de hoje, esse trabalho volta a acontecer lá no IML para que os corpos sejam liberados o quanto antes. E um adolescente de 16 anos vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A vítima é a sobrinha do suspeito, de apenas 7 anos. A denúncia chegou até a Polícia Civil na manhã de terça-feira, por volta das 8 horas. A mãe da vítima, uma menina de apenas 7 anos, procurou a delegacia especializada em apuração de atos infracionais para informar que o tio dessa criança teria estuprado a mesma. O crime ocorreu no dia 3 de março deste ano, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. A Polícia Civil, é claro, ouviu as duas partes, tanto a vítima quanto o infrator, que é um adolescente de 16 anos. Ele confessou realmente ter praticado o crime. Nós vamos conversar agora com a delegada titular aqui da ADAI, doutora Elizabeth de Paula. Delegada, esse adolescente de 16 anos estaria cuidando dessa vítima. Nessa ocasião, ele teria praticado atos libidinosos com essa criança. Exatamente. Foi estupro por conta da criança ter menos de 14 anos, mas foi tão somente os atos libidinosos, o que não deixa de descaracterizar o estupro de vulnerável. Essa criança estava sendo cuidada sob a responsabilidade desse menor, o que é um absurdo. Mais uma vez, a delegacia especializada pede para que as mães tenham cautela com quem deixam suas crianças. O fato aconteceu em março, mas a criança só teve coragem de contar o que aconteceu na data de ontem, momento em que eles vieram para a delegacia para a gente fazer o procedimento. Agora, delegada, assim como a senhora falou, a criança demorou aí cerca de mais de 2 meses para confessar esse crime. É possível que tenha ocorrido ameaças por parte deste adolescente, justamente para inibir o fato da criança contar sobre esse crime? Para a criança é bem assustador essa situação. A criança tem 7 anos, no momento ela não sabe bem o que está acontecendo. Claro que há a possibilidade de ter ocorrido ameaça sim, mas no primeiro momento a criança fica assustada, né? Então, é por isso que a gente pede mais uma vez para que os pais, enquanto responsável legal, não entreguem as suas crianças para ser cuidada por qualquer um. A criança está super traumatizada diante disso, há uma dificuldade grande até em ouvi-la. O que seriam esses atos libidinosos que foram praticados nesse caso? Nesse momento, inclusive, ele próprio confessa que ele passou a mão nas partes íntimas dela. Delegada, como não houve a prisão em flagrante, vocês vão apresentar essa denúncia ao Ministério Público e o promotor deve decidir o destino desse menor de idade, desse adolescente de 16 anos. Correto. Ontem compareceram as partes, né? Ontem a criança teve coragem de contar, a mãe veio para a delegacia, nós concluímos totalmente o procedimento. A única coisa que estamos aguardando é o laudo pericial, embora ambas as partes, tanto a vítima como o autor, diga que não houve nenhum tipo de penetração. E na data de hoje já estamos apresentando ao Ministério Público para que ele decida, como titular da ação penal, o que é que vai ser estabelecido para esse menor. Bom, mas provavelmente a gente já sabe que esse adolescente deve responder aí pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Tanto é que foi esse o boletim de ocorrência que foi feito na delegacia. E um homem de 55 anos foi condenado a cumprir 18 anos de prisão por ter abusado sexualmente das 2 filhas. Na época do crime, as crianças tinham 10 e 4 anos de idade.
A equipe de investigação aqui do 4º Distrito Integrado de Polícia cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 55 anos. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por ter abusado sexualmente de 2 filhas. 2 meninas que na época do crime, em 2016, quando o crime foi descoberto, tinham idades de 10 e 4 anos. Essas meninas denunciaram a conduta criminosa do pai para um familiar. O caso chegou até a polícia, houve um processo, a condenação saiu e a equipe do Dr. Rafael Costa e Silva entrou em campo. Doutor, este mandado foi cumprido quando o suspeito estava onde exatamente? Assim que nós tivemos conhecimento do mandado, a gente empregou as diligências necessárias para localizar o acusado, na verdade o condenado, melhor dizendo, e ele não estava em sua residência. Ao fazermos contato telefônico, ele citou que estava na Defensoria Pública, possivelmente já articulando algum meio de defesa jurídica, e fomos até lá, fizemos a detenção dele logo após a sua saída do órgão público. Delegado, foram as filhas quem fizeram a denúncia para um parente, para um familiar, e assim as autoridades tiveram conhecimento desse fato. Que detalhes podem ser divulgados, tendo em vista a monstruosidade deste crime em relação à prática deste homem? Primeiramente, é bom esclarecer que, num primeiro momento, os próprios familiares não acreditavam. Com o passar do tempo é que a menina falou com a avó acreditou, procurou providências na delegacia, os trabalhos foram feitos, comprovados por laudo de conjunção carnal, que é uma forma pericial de constatar penetração, de constatar esses atos libidinosos, e aí sim nós tivemos uma condenação. Então, é importante, eu estou querendo deixar isso claro, quando você tem algum menor na família, que às vezes vem com uma história parecendo uma história fantasiosa, não custa nada investigar, não custa nada apurar. Leve o caso à delegacia. A Delegacia de Proteção ao Menor, comandada hoje pela delegada Joyce, muito competente por sinal, tem toda a estrutura para dar o suporte para essas crianças, para realmente elucidar e avaliar com profundidade em relação ao cometimento desses crimes. No que tange à sua pergunta, ele nega, tá? Apesar dele negar, os depoimentos das moças são coisas que realmente chocam, porque ele passava batom na menina, ele dizia que ia brincar de papai e mamãe, ele colocava filmes pornográficos de cenas entre mulheres se beijando, dizia que se ela não parasse de chorar, ele ia ter que fazer aquilo com a outra irmãzinha dela. E diga-se de passagem, uma moça de 4 anos na época e a outra de 10. Então, são situações que realmente mostram a... Crianças. Crianças, e eu acho que, não sei, assim, é algo que realmente comove, porque o pai praticar isso contra crianças é inaceitável. Nós que estamos aqui na polícia, já acostumados a lidar com todo tipo de situação, isso ainda dá aquela balançada na gente. Agora, ele estava respondendo esse processo em liberdade, né, doutor? Ele não representava risco à sociedade? Seria alguém que passaria despercebido para a polícia na rua, algo assim? Inclusive, um dos colegas que vieram fazer aqui a entrevista sabe de que se trata, reconheceu ele pela compleição física, pela voz, e disse: doutor, nunca imaginei que esse cara fosse capaz de fazer isso. Eles passam realmente desapercebidos, mas a mente é uma coisa realmente misteriosa. Agora, delegado, o que ocorre com ele? O mandado de prisão foi cumprido, ele tem a condenação de 18 anos e 8 meses, é isso mesmo? O que acontece com ele a partir de agora? Lembrando que essa condenação foi pelo desembargador Mauro Bessa, da Câmara Criminal, ou seja, em 2º grau, é uma turma de desembargadores, confirmou a sentença de 1º grau, ou seja, não mudou nada na pena dele, não conseguiu diminuir a pena e certamente não mudará em recursos extraordinários, recursos que possam vir a sair, âmbito de STJ, âmbito do Supremo Tribunal Federal, se é que tem matéria para ser levada para esses tribunais. Ele será encaminhado para o sistema prisional? Exatamente. Nosso próximo passo agora é fazer o exame de corpo de delito e encaminhar ao COMPAGE. E a gente mostra agora um caso inusitado. Um homem foi preso em flagrante depois de ficar preso no tubo de ventilação de uma loja na zona norte da cidade. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar o suspeito. Imagine você, comerciante, proprietário de uma pequena empresa, chegar no seu negócio logo pela manhã e perceber uma movimentação um tanto quanto estranha, vindo do teto do seu estabelecimento comercial. Acredite,
Isso ocorreu por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira, em uma pequena loja que fica em um centro comercial na Avenida Noel Núteus, bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada porque uma pessoa estaria presa na tubulação de ventilação dessa loja. A PM, é claro, foi até esse local para checar a veracidade dessa informação. E assim que entrou no estabelecimento comercial, de fato, confirmou que um homem estava preso na tubulação de ventilação dessa loja. Por isso, a Polícia Militar resolveu acionar o Corpo de Bombeiros. Nós vamos conversar agora com o Sargento Wilson, que vai dar detalhes sobre como foi essa ocorrência. Sargento, assim que vocês chegaram nesse local, qual foi o cenário que vocês encontraram? Um homem sem camisa preso nos tubos de ventilação. Então a equipe chegou por volta das 9h39 no local e encontrou o cidadão, estava preso na tubulação de ventilação. E isso exige uma técnica específica do Corpo de Bombeiros, é um resgate de pessoa presa, né? E a equipe da rodoviária, a equipe lá do posto do Sumaúma, atenderam a ocorrência com maestria e conseguiram retirar a pessoa presa, que estava presa nessa tubulação. Então, a equipe rapidamente prestou esse atendimento e repassou o cidadão para os cuidados da Polícia Militar. Agora, sargento, nós estamos chamando essa pessoa de suspeito pelo simples fato de que ele arrombou essa loja, né, para ter acesso ao local e estava preso no tubo de ventilação aí do local. Ele chegou a falar para vocês quanto tempo ele ficou preso e como ele ficou preso nessa tubulação? A gente acredita que ele estivesse lá no local desde da madrugada, né, para o início da manhã. Então, aí ele foi encaminhado aí aos cuidados da PM, que conduziu o cidadão até o 6º DIP, né, para os procedimentos, né, de inquérito. E um grupo foi preso suspeito de tentar desviar R$500 mil da conta de um empresário de Goiânia. Um desvio de cerca de R$500 milhão. 2 tentativas de saques, no mínimo, suspeitas. Esses homens são apontados pela Polícia Civil como investigados por uma tentativa de estelionato. O grupo criminoso desviou o dinheiro da conta de um empresário de Goiás para uma conta fantasma, uma conta que foi criada no nome desse mesmo empresário. Um desses suspeitos, identificado como Edson Sena, foi até uma agência bancária no centro da capital para tentar sacar uma quantia referente a R$120 mil, o que logo levantou suspeitas e chamou a atenção da Polícia Civil. Eles conseguiram prender esse suspeito em flagrante. A partir daí, eles montaram um cerco para pegar os outros integrantes dessa quadrilha. Outros 3 criminosos foram até essa mesma agência bancária, dessa vez para sacar a quantia de R$100 mil e também foram presos. Delegado, como que vocês tiveram acesso à informação de que esses criminosos tentariam fazer esses saques? Há uma semana a gente tem essa informação e sabíamos que na segunda-feira o Edson iria ao banco tentar sacar esses valores. Então nós fomos até o local, fizemos uma campana e no momento em que ele tentava sacar, apresentando o documento falso, foi feita a prisão. Ele ainda tentou esconder a identidade falsa e aí passou a identidade verdadeira, mas ele já tinha apresentado para o caixa a identidade falsa. Inclusive, com ele foram encontrados vários documentos dessa conta, que eles fizeram uma conta e também uma empresa. Eles fizeram todo o planejamento. Com o Aurivão foram encontrados também documentos falsificados, documentos que faziam referência à empresa, né, que foi do empresário de Goiás. Foram R$500 mil desviados aos poucos e como o empresário movimenta muito dinheiro, ele não havia percebido. É possível que tenha a participação de algum funcionário do empresário, tendo em vista que a quadrilha possa ter conseguido mexer nas máquinas de cartões das lojas aí desse empresário? Não está descartado e, como eu disse, não dá para a gente saber se foi dessa forma agora. É muito provável que tenha sido. Agora, como? Somente rastreando esse dinheiro e chegando até em fazer o caminho inverso para chegar até a vítima.
e que nós vamos fazer durante o inquérito policial. Um outro detalhe que chama a atenção é a respeito do Aurivan da Silva. Ele não só é o mentor dessa quadrilha, dessa organização criminosa, como também já tem passagens pela polícia pelo crime de estelionato, assim como o Jorge da Silva. Esses dois cometeram crimes aqui mesmo no estado ou também dessa mesma forma com vítimas de outros estados, delegado? Não, aqui mesmo no estado, né, mesmo modus operandi, e é por isso que a gente imagina, pelas circunstâncias, que tem mais gente envolvida também e já são contumazes, né, na prática desse crime. E durante o inquérito policial a gente vai saber exatamente quem mais está envolvido. Depois dos procedimentos cabíveis aqui na sede da especializada, todos os suspeitos deverão ficar à disposição da Justiça. E agora tem uma informação do trânsito para você. Vem comigo acompanhar a publicação no Twitter do Manaus Trans de um acidente na Avenida Efigênio Salles. A publicação foi feita ainda há pouco no Twitter do Manaus Trans. Acidente com vítima lesionada na Avenida Efigênio Salles, no sentido Amazonas Shopping, próximo ao Tribunal de Contas do Estado. Agentes em atendimento no local, o SAMU e perícia criminalística já foram acionados. Se puder, evite o trânsito trafegar por essa área. A publicação foi feita ainda há pouco, há cerca de 6 minutos ali naquela área. Então, o acidente deixa o trânsito lento no sentido de quem vai para o Amazonas Shopping, mas dificulta, na verdade, o complexo ali da Bola do Coroado, complexo viário Gilberto Mestrinho, porque quando engarrafa na Efigênio Salles, a gente vai ter reflexos na André Araújo, na Alameda Cosme Ferreira e também na Rodrigo Otávio. Então, portanto, o acidente aconteceu ainda há pouco, a vítima precisa ainda de atendimento do SAMU. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e veja daqui a pouco, o concurso público da UFAM disponibiliza vagas para nível técnico e superior. E ainda, a motorista de ônibus alternativo invade casa e foge sem prestar ajuda. Os detalhes você acompanha em um instante só. Eu volto já já.